Eita, que nós estamos aqui mais uma vez, vivendo esse momento lindo, eu, professor Arnaldo César, aqui do curso de Química.com, e nós vamos falar, gente, dos gráficos de aquecimento, ok? Gráficos de aquecimento para substância pura, para mistura comum, para mistura azeotrópica e mistura eutética. Fácil de observar. E antes, mandar um abraço para meu amigo Farone e sua esposa, lá na Argentina, em Buenos Aires. Buenos Aires. Pessoal lá que está estudando medicina, também o pessoal aqui da Bahia. Um abraço, gente, aí que estão estudando aí também pelo nosso canal, né? Tem até aquela música. Fui o Vale Assunção, capital do Paraguai. Não tem nada a ver, meu amigo, é Argentina. Um abraço, meu amigo, viu? Qualquer hora dessa aí, vamos aí, vamos fazer uns vídeos aí na Argentina. Valeu, Barão, um abraço. Vamos lá. Gente, olha. Eu tenho 4 gráficos aqui de aquecimento, tá? Uma substância ela é pura quando nós temos o ponto de fusão e o ponto de ebulição, pessoal, constantes, tá bom? Esse 4 tá meio para frente assim, mas tudo bem. Ponto de fusão e ponto de ebulição constante. E aí o que é que acontece? Estou botando aqui o gráfico, eixo Y, eixo X com o tempo, eixo Y, aqui com a temperatura. E o que é que acontece, pessoal? É tranquilo de você interagir com esse tipo de gráfico. Você tem a substância sólida, você começa a aquecer esse sólido, o tempo passa e a temperatura vai aumentando, tá? Só que chega um momento que esse sólido, ele começa a passar, pessoal, para o estado líquido. O sólido começa a passar para o estado líquido. Nesse momento, nós temos o chamado ponto de fusão, que é a temperatura no qual o sólido passa para o líquido. Só que um detalhe, quando a substância é pura, o ponto de fusão ele é constante. O que é que significa isso? O tempo passa e a temperatura, pessoal, ela permanece a mesma. O tempo passa e a temperatura permanece a mesma. Enquanto tiver sólido, a temperatura ela não aumenta. E aí só vai aumentar quando? Quando todo o sólido tiver derretido e você só tiver líquido. Aí vou subir no massa show, pá. Quando é que o líquido vai passar para o estado gasoso? O líquido vai passar para o estado gasoso quando nós tivermos o ponto de ebulição. Ponto de ebulição é a temperatura no qual o líquido passa para o estado gasoso. Enquanto tiver líquido, a temperatura não varia. Quando acabar todo o líquido, tiver só gasoso, a temperatura volta a variar. Então você tem ponto de temperatura constante na fusão e na ebulição. Na prova, essa retazinha, ela pode ser chamada, pessoal, ó, na prova, ela pode ser chamada de patamar, tá bom? Pode ser chamada de patamar. No caso aqui, a substância pura vai apresentar quantos patamares, pessoal? A substância pura, ela vai apresentar 2 patamares, um na fusão e outro na ebulição. Pessoal, antes de falar de uma mistura comum, eu vou aqui para esse outro lado, falar da... Estou com a cadeira aqui, estou tirando. Vou falar da mistura azeotrópica e da mistura eutética. Pessoal, a mistura azeotrópica é aquela mistura que apresenta líquidos, miscíveis, tá? Líquidos miscíveis. O que é isso? Líquidos que se misturam, tá? Você mistura um com o outro e mistura, você chama de líquidos miscíveis. Quando você tem um líquido com outro que não mistura, por exemplo, água e óleo, são líquidos não miscíveis ou immiscíveis. Você bota o I na frente, tá? Você bota o I na frente, geralmente quando você bota o I, você dá a ideia contrária, né? Por exemplo, você é uma pessoa responsável, botou o I na frente, você ficou o quê? Irresponsável. É o antagonismo, né? E aí o que é que acontece? A mistura azeotrópica é uma mistura de líquidos miscíveis, mas você me pergunta, professor, são todas as misturas de líquidos miscíveis que são azeotrópicas? Não. Tem que ter uma característica aí interessante para a mistura ser azeotrópica. Qual é? O ponto de fusão e o ponto de ebulição,
certo? De uma mistura azeotrópica que vem de líquidos miscíveis, tá? Ela tem que apresentar ponto de ebulição constante e ponto de fusão variável. O que é que significa isso? O ponto de ebulição, ele vai ser constante como se fosse uma substância pura. Vai ficar certinho, vai se comportar como uma substância pura na ebulição. Mas na fusão não vai ser constante, vai ser variável. Dá uma quebradinha, dá uma quebrada, só que continua, pessoal, subindo. É como se fosse assim, ó, deixa eu mostrar para vocês. Se aqui tivesse 30 graus, vamos imaginar aqui um material qualquer 30, só para você ter uma ideia. E se aqui fosse 15 e aqui fosse 18, um exemplo, tá? Se aqui fosse 15, aqui fosse 18 e aqui fosse 30. Se eu perguntasse a você qual é o ponto de ebulição, você ia falar 30 graus é o ponto de ebulição. Mas se eu perguntasse qual é o ponto de fusão, seria 15? Seria 15? Não. Seria 18? Não. Seria entre 15 e 18. Na prova, você tem que responder o intervalo de 15 até 18, tá? Seria o ponto de fusão dessa mistura azeotrópica. Professor, você pode dar um exemplo de uma mistura azeotrópica que se comporta mais ou menos dessa maneira? Sim, eu vou dar um exemplo agora de uma mistura azeotrópica, tá? Que seria isso aqui. Eu vou colocar até de lado assim para você ficar assim no computador aí, no celular. Então é o seguinte, o celular você só vira, né? E aí o que é que acontece? Um exemplo de mistura azeotrópica é o álcool 96 graus GL. GL é em homenagem a um cientista chamado de Gay-Lussac, indica o teor em volume de álcool na mistura. Por exemplo, se você tem um álcool 96 graus GL, se você pegar qualquer parte desse álcool, qualquer quantidade desse álcool, 96% vai ser de álcool. E o que falta para 100, 4% vai ser de água, tá? Aí a questão é o seguinte, quando você pega, por exemplo, uma cerveja que tem 5 graus GL, o que é que significa ali? Que na cerveja você, daquela quantidade de uma latinha, por exemplo, você tem 5% de volume de álcool nela e o que falta para 100 de água, no caso 95%. O álcool 96 graus GL é um exemplo de uma mistura, pessoal, azeotrópica, tá? Uma mistura azeotrópica. E ela, se você botar para ferver, o ponto de ebulição vai ser constante. O que é que significa isso? Quando sair, como é uma mistura álcool e água, quando o álcool sair, a água também vai sair na mesma hora. Quando ferver, ferve os dois. Agora, o ponto de fusão, pessoal, ele é variável no caso da mistura azeotrópica. Já no caso, gente, da mistura eutética, é o contrário. Quem vai ser constante vai ser o ponto de fusão, ó. Aqui embaixo, certo? Você vai ter constante aqui, o ponto de fusão. E o ponto de ebulição agora que vai ser variável. Exemplo de mistura eutética, as ligas metálicas. Deixa eu botar aqui, ó. Ligas metálicas. Ai, meu Deus, foi lá em cima, mas tudo bem. Ligas metálicas são exemplos de misturas eutéticas. Professor, toda liga metálica é uma mistura eutética? Não, tá? Mas para ser eutética, qual é a condição? Ter o ponto de fusão constante e o ponto de ebulição variável. O que é uma liga metálica? Liga metálica é aquela mistura onde você tem no mínimo um metal. Se tiver um metal na mistura, você já vai ter uma liga metálica, tá? O aço é o exemplo, o bronze é um exemplo de liga metálica, tá? Então, só uma observação aqui, pessoal. A mistura azeotrópica, ela apresenta só um patamar no ponto de ebulição. A eutética, ela apresenta só um patamar no ponto de fusão. Lembre-se, a mistura eutética se comporta como a substância pura no ponto de fusão. Já a mistura azeotrópica, ela se comporta como substância pura no ponto de ebulição. E se nós tivermos uma mistura comum? O que é uma mistura comum? Pega água, resto de placenta, Ave Maria, sal de cozinha,
Vamos aqui uma mistura comum, plástico velho, band-aid velho usado, casca de ferida. Isso é um exemplo de uma mistura o quê, pessoal? Comum, muito comum. Quando você tem essa bagaceira toda doida aí, tanto o ponto de fusão como o ponto de ebulição é variável. Você não vai encontrar nenhum patamar no gráfico. Vai ficar tudo inclinado, tá bom? Então, para ficar massa show, nós temos 4 tipos de gráfico. Substância pura, mistura comum, mistura azeotrópica, mistura eutética. Na substância pura, nós temos 2 patamares, um na fusão e outro na ebulição, tá? Na mistura comum, nós não temos nenhum patamar. Na mistura azeotrópica, nós temos um patamar aonde? No ponto de ebulição. Na mistura eutética, nós temos um patamar aonde? No ponto de fusão. Agora, um detalhe, você pode me perguntar, professor, eu digo, diga, você falou do aquecimento, mas se eu quisesse o resfriamento, certo? Ailton, vem pra cá, vem pra cá. Se você quisesse o resfriamento, você que tá aí, olha a mágica do sucesso. Lá na hora que você estiver fazendo a prova do Enem, ou a prova da escola, ou do vestibular, se você quiser o do resfriamento, o que é que você vai fazer? Seria, eu estou aqui olhando para a minha parte, não aparece essas partes aqui não, tá bom? Deixa eu fazer aqui uma mágica, eu quero uma folha em branco, essa outra que eu peguei, está escrita, tem coisa escrita. Pronto, essa é massa show. Imagine que você estivesse fazendo sua prova e você quer saber o do resfriamento, porque todos esses são aquecimento. Se você quiser o resfriamento, o que é que você vai fazer? Pega a prova e escreva esse gráfico, ó. Escreva esse gráfico aqui, ó. Eu vou fazer o exemplo para a substância pura, mas vale para os outros também. Aqui é sólido mais líquido, aqui é líquido mais gasoso e aqui é gasoso. Ok? Você fez isso aqui lá na prova. Aí o que é que você faz se você quiser o do resfriamento? Você pega a prova, ó, e rasga. Começa a rasgar a prova, certo? Porque o importante é a questão certa, certo? Gente, mas você só vai fazer isso quando a prova, rasguei tudo aqui. Quando você já tiver feito toda a prova, pessoal. Pelo amor de Deus, diga não às situações errôneas. É isso aí, pronto. Você pega e faz o gráfico do aquecimento. Se você quiser o de resfriamento, ó a mágica. Eu vou até encostar em tudo. Ó a mágica aqui no do aquecimento. Ó a mágica. 1, 2, 3. Ó. Ah, massa show. Mais uma vez. Olha. Ah, aqui é o aquecimento. Olha que coisa surpreendente. Você vai fazer isso aqui. Você quer do aquecimento? Ó. Ah, virou. Aqui é o do resfriamento. Aí vai ficar assim. Você cobre. Brincar lá na escola, ó. Você cobria lá quando era pequeno, catarrento, doente da diarreia, ó, e descendo assim. Eu vou fazer aqui no cantinho do quadro, como vai ficar aqui, ó. Aí aqui vai ser gasoso mais líquido, líquido mais sólido, e aqui vai ser o sólido, certo? Aí quando ele perguntar lá na prova, o que é isso aqui? Responda. Essa parte aqui vai ser ponto de quê? Errou! Você disse ponto de ebulição, não foi? Não. Aqui vai ser ponto de liquefação ou condensação. Por quê? Porque agora nós estamos resfriando. Numericamente é igual. Por exemplo, o número que está aqui para ebulição é o mesmo número que está aqui para o ponto de solidificação e liquefação. Só que um esquenta e o outro resfria. Se aqui fosse 30, aqui seria também 30. Atenção para isso. E esse daqui de baixo não vai ser o ponto de fusão. Vai ser o ponto de solidificação. É a temperatura no qual o material passa de líquido para o sólido. Aqui, ó, eu vou levar aqui, ó, uma estrutura. Esse aqui vai ser chamado de ponto de condensação ou ponto de liquefação. Lembre-se, ponto de condensação e liquefação, ele é igual ao ponto de ebulição, tá? Numericamente, o número. Só que um está aquecendo, o outro está resfriando. O ponto de fusão é numericamente igual ao ponto de solidificação, só que um está esquentando e o outro está resfriando, beleza? Espero que você tenha entendido o que eu expliquei. Se você não entendeu, eu tenho uma dica muito massa para você. Volta o vídeo todinho e assista de novo, tá bom?
Beleza, galera? Gente, muito obrigado, massa. Vamos para a nossa próxima aula, porque aprender é preciso. 1, 2, 3 e...